Então, queridos irmãos, um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Nesse momento nós vamos dar continuidade à nossa série, que está sendo maravilhosa, que é Conhecer Jesus é Tudo, baseado no livro Desejar de Todas as Nações. E hoje vamos falar do capítulo 44, que tem como tema o verdadeiro sinal. E quem está conosco hoje é a irmã Janaína Simões. Bom dia, Janaína, seja bem-vinda. Bom dia, irmã. E eu passo para você a palavra. Deus te abençoe. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Bom dia, graça e paz. Bom dia. Desde já Graça e peço paz. em vossos corações que possamos orar para que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a nossa mente, né, nessa mensagem tão maravilhosa que Ele concedeu a cada um de nós. Oremos para que a mesma possa operar em nossas vidas e assim nós possamos sentir a presença de Deus nesta manhã. Então, o tema de hoje é o verdadeiro sinal. Como a irmã Alexandra disse, o capítulo 44 é um tema assim maravilhoso. A mensagem não é uma mensagem extensa, não é um capítulo extenso. E nós vamos dar continuidade. Ontem o irmão Ebert falou sobre a mulher Ciro-Fenícia, né? Ali quebrando barreiras. E hoje nós vamos dar continuidade em algumas viagens que Jesus fez. E iniciando aqui, esse capítulo está baseado em Mateus 15, do 29 ao 39, 16, 1 ao 12, Marcos 7, do 31 ao 37 e do 8, do 1 ao 21. Então, hoje nós vamos descobrir qual é esse verdadeiro sinal. Que, por sinal, irmãos, é um sinal assim que nós precisamos ter na nossa vida constantemente. Então, nós vamos descobrir qual é esse verdadeiro sinal. E o capítulo inicia-se de Jesus saindo de Tiro e Sidom e foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. Em Decápolis, irmãos, ele foi hostilizado. Por quê? Porque pelo fato da destruição dos porcos, né? Mas como Jesus havia deixado missionários lá, que foram os libertos, né, os endemoniados libertos, então as pessoas elas sentiram o desejo de ver Jesus e foram até Jesus, né, para vê-lo. E levaram assim um homem que era surdo e gago. E naquele momento ali Jesus não curou somente com uma palavra, mas Jesus tocou naquele homem. Jesus tocou nos seus ouvidos e tocou também na sua língua, né? Jesus foi levado assim às pessoas que não abriam os seus ouvidos para a verdade e nem professavam o seu nome. E naquele momento Jesus falou, a Bíblia relata que o nome que Jesus falou foi Efata, que significa abre-te. E naquele momento os ouvidos daquele homem se abriram e ele também começou a falar. E ele foi também uma testemunha de Jesus. Saiu falando, né, a todo mundo o milagre que Jesus havia feito na vida dele. E assim se juntaram muitas pessoas ali, né, naquele onde Jesus estava. Jesus subiu a montanha e muitas pessoas se juntaram, levaram coxos, levaram pessoas que necessitavam assim de receber o milagre de Jesus, né? Muitas pessoas estavam ali com Jesus. E o que diz o relato do livro é que eles passaram ali 3 dias, né? 3 dias e 3 noites. Durante o dia, eles se comprimiram para ouvir a Cristo, e durante a noite, eles dormiam ali ao ar livre. Então, foram 3 dias que eles passaram ali. E no terceiro dia, né, quando Jesus não queria despedir eles, da maneira que eles estavam, né, com fome, muitos vieram de muito longe, e é onde citado ali Marcos 8, versículo 8, capítulo 8, versículo 2 em diante, que diz assim: Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhe: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se os deixar ir,
em jejum para suas casas, desfaleceram no caminho, porque alguns deles vieram de muito longe. E como nós vemos assim em diante, né, os discípulos naquele momento ali manifestaram incredulidade, porque o preconceito, né, contra o povo pagão ainda era veemente no coração deles, e perguntaram como que seria feito, né, aquilo ali. E aqui também no livro fala que na multiplicação lá em Betsaida, eles não tiveram nenhuma dificuldade porque o povo era judeu, né? E Jesus mais uma vez manifestou o seu poder. O que eles tinham ali, né? Eles obedeceram a Cristo e foram ver qual era a provisão que eles tinham para que Jesus pudesse realizar um milagre, também o segundo milagre da multiplicação. E ali foram multiplicados pães e alguns peixinhos, irmãos. E algo que me chamou a atenção aqui, acerca da incredulidade dos discípulos, né? Nós vemos várias vezes aí, vários relatos da Bíblia, em que fala que eles andavam com Jesus, mas ainda assim manifestavam incredulidade. E nós podemos, assim, pensar, né? Mas como? Eles andavam com Jesus e manifestavam incredulidade. Assim como os israelitas também, né, manifestavam pecado de rebelião, porque eles tinham uma nuvem, uma coluna de nuvem durante o dia, uma de fogo durante a noite, mas ainda assim manifestavam incredulidade. Irmãos, e trazendo isso para a nossa vida hoje, né? Nós somos tentados a pensar dessa maneira deles, mas e nós? Né? Quantas vezes nós não manifestamos assim incredulidade? Ou até mesmo falta de fé? Nós temos todos esses testemunhos aqui, né? Todas essas histórias, todos esses relatos. Mas ainda assim, por momentos de nossa vida, nós manifestamos mesmo assim a incredulidade, como eu já falei, a falta de fé. Então, naquele momento ali, ou em vários momentos, Cristo ele ficou triste pelos discípulos, né? E será que ele não fica triste por nós também? Quando nós não confiamos inteiramente nele, com certeza, irmãos, a nossa fé ela precisa ser uma fé firme. E ela só é uma fé firme quando nós temos uma intimidade para com Cristo, quando nós fazemos de Cristo nosso melhor amigo. E esse é o objetivo de Cristo para cada um de nós. Qual é o objetivo central de Cristo para a nossa vida, para a vida de todo e qualquer ser humano? É restaurar a imagem dele em nós como era antes do pecado. Isso é o que Cristo quer de cada um de nós. Então, hoje nós precisamos entregar os nossos corações a Deus. Precisamos entregar a nossa vida genuinamente. Porque quando nós fazemos isso, toda incredulidade, toda falta de fé, né, tudo aquilo que entristece a Cristo será tirado dos nossos corações. E nós seremos, com certeza, cristãos firmes, fortalecidos, seremos luz onde quer que nós estejamos, porque é isso que o Senhor quer. Homens e mulheres que chamam o pecado pelo nome, que não titubeam, né? Que levam a mensagem, que fazem a obra. Né? Aqui os discípulos, como eu já falei, por alguns momentos manifestaram incredulidade. E hoje também nós manifestamos. Mas aí o que aconteceu? Cristo fez a multiplicação dos pães ali, né? Dos pães e dos peixinhos. E nós sabemos que o relato da palavra de Deus diz, e como no livro também, foram alimentados ali mais de homens, 4.000 homens, tirando mulheres e crianças. Então foram muitas pessoas que foram alimentadas. E ainda sobraram 7 cestos. Então, para vocês verem que, para nós vermos, né? Na verdade, para nós vermos que o poder de Cristo vai além da nossa compreensão. Porque a nossa compreensão ela é finita e as bênçãos de Deus não têm fim. Então não existe nada impossível que nós não venhamos assim a alcançar quando nós nos entregamos verdadeiramente a Cristo. E é isso que ele quer de cada um de nós. Então aquelas pessoas ali elas foram alimentadas. Primeiramente elas foram alimentadas espiritualmente, né? Ele foi, ali no final Jesus supriu sua necessidade de pão. Como nós vemos que é uma estratégia que nós também utilizamos no trabalho assistencial, né? Quando você visita alguém que precisa ali do alimento, e nós vamos ali, concedemos, né? Ajudamos aquela pessoa. E como fica aquela pessoa, irmãos? Agradecida. As janelas da alma daquela pessoa se abrem para que ela possa receber
posteriormente o quê? A palavra de Deus. Então é algo maravilhoso e é algo que nós precisamos viver diariamente, né? De fazer esse trabalho que o Senhor concede a cada um de nós. Então ali as pessoas elas se despediram de Cristo alegres e felizes porque elas estavam cheias, estavam supridas as suas necessidades espirituais e também as necessidades materiais. É isso que o Senhor faz com cada um de nós. Então esse milagre ele mostra que Deus é o Deus que tudo pode fazer. Não importa o que nós estivermos passando na nossa vida, que muitas vezes nós manifestamos incredulidade e falta de fé, que não acreditamos no nosso Deus, mas Deus ele pode fazer todas as coisas. E a principal delas é transformar assim o nosso coração. Então que possamos acreditar nesse Deus que fez e faz tudo por cada um de nós. Esse é mais um dos milagres que Jesus fez, né, na vida daquelas pessoas que estavam ali, e elas foram supridas em todos os sentidos e aspectos assim das suas vidas. Irmãos, e passando adiante, né, Jesus despediu o povo. Agora Jesus tomou o barco, como diz aqui em seguida, com seus discípulos, dirigiu-se a Magdala, do outro lado do lago, no extremo sul da planície de Genezaré, nas fronteiras de Tiro e Sidom. Fora seu espírito refrigerado pela sincera confiança da mulher Ciro-fenícia. Então, ao momento que ele passou ali, né, em Tiro e Sidom, seu espírito foi refrigerado pela confiança, né, daquela mulher que nós estudamos ontem, da fé que aquela mulher tinha. Então, passando ali, o seu espírito foi refrigerado. Mas nós vamos ver agora aqui, irmãos, um contraste. Que contraste é esse? O povo pagão de Decápolis o receberam com alegria. Agora, ao desembarcar mais uma vez na Galileia, onde se realizaram a maior parte das suas obras de misericórdia, tiveram o lugar, os seus ensinos, foi ele recebido com desdenhosa incredulidade. Olha só, irmãos. Então, que contraste é esse? Quando Jesus estava em Decápolis com o povo pagão, as pessoas ali tinham um desejo, né? A ânsia de estar ouvindo a Jesus. Já aqui na Galileia, onde Jesus tinha feito a maioria dos seus milagres, como que as pessoas receberam ele ali? Com um desdém, né? Então Jesus fez muito por aqueles, Jesus veio para os seus, mas, como diz a palavra, os seus não receberam. E nós vemos aqui também que uma delegação de fariseus, saduceus, céticos, aristocratas foram receber, né? Foram ali falar com Jesus. E como aqui o livro explica um pouquinho, né, sobre os saduceus e os fariseus, um estava a favor do governo e o outro não estava a favor do governo. Eles eram seitas, né, que não tinham amizade entre eles, porém eles se uniram em um propósito. Qual era o propósito? De ir contra Jesus. Esse era o propósito que eles tinham ali naquele momento, né? Então todos se uniram ali para ir contra Jesus. E nós vemos também aqui que o que eles pediram, que está no relato da palavra de Deus também, né? A partir do capítulo 8 de Marcos, eles pediram um sinal. Pediram um sinal do céu para Jesus, né? Mas será que era isso mesmo que eles precisavam? Será que era um sinal que eles precisavam naquele momento ali? Irmãos, não era. Que o relato do livro também fala assim, que quando nos dias de Josué, Israel saiu à batalha com os cananeus em Bet-Horon, o sol se detivera, a ordem do chefe, até que fosse conseguida a vitória. E muitas idênticas maravilhas se tinham operado na história deles. Um sinal assim foi solicitado. E esses sinais não eram, todavia, aquilo que os judeus precisavam, necessitavam. Nenhuma prova, como diz o livro aqui, meramente externa, lhe seria proveitosa. Porque como era o coração daqueles homens ali? Era um coração mau, um coração incrédulo. Então, nada que fosse feito para eles, eles acreditariam. E diz aqui também que o que eles precisavam não era de um sinal ou iluminação intelectual, mas uma renovação espiritual. O que é uma renovação espiritual, irmãos? É nascer de novo.
Aqueles homens ali, como eu já falei, tinham os corações endurecidos, uns corações maus. Então, nada que mostrassem para eles da parte de Jesus, eles iriam acreditar. Mas Jesus via o que eles necessitavam realmente. Porém, eles estavam cegos, eles não conseguiam ver, né? Eles queriam mesmo era acabar com Jesus. E qual foi a resposta de Jesus quando eles pediram esse sinal? Jesus disse: Hipócritas, disse Jesus, sabeis diferenciar a face do céu. Estando o céu, podiam predizer o tempo e não conheceis os sinais dos tempos? As palavras de Cristo, proferidas com o poder do Espírito Santo, os convencia do pecado. Era o sinal dado por Deus para a salvação deles. Então, toda vez que nós vemos os relatos na palavra de Deus, que Jesus ia, conversava com eles, eles eram tocados. Porém, eles não aceitavam de forma alguma. E as palavras de Cristo ali eram um sinal para a salvação daqueles homens. Como a palavra de Cristo também é um sinal para a nossa salvação, irmãos. Porque muitas vezes nós podemos estar cometendo os mesmos erros que estes homens aqui cometiam. Nós sabemos que nós somos um povo privilegiado, um povo em que a luz é concedida a cada um de nós, né? Mas nós somos propensos também a achar que nós somos melhores do que os outros, né? E acaba que isso daí pode prejudicar a nossa vida espiritual, né? O que me faz lembrar também da vida do jovem rico, né? Nós estudamos esses dias na lição dos jovens e o erro do jovem rico ele achava que estava certo. Por quê? O que ele disse para Jesus, que guardava, né, os mandamentos, né, que fazia tudo isso desde a meninice, mas quando ele foi provado a entregar os seus bens, né, a vender os seus bens e dar aos pobres, e seguir a Jesus, ali ele foi reprovado, porque ali foi manifesto o seu caráter. E muitas vezes isso pode acontecer conosco também. Nós estamos aqui na igreja, né? Nós fazemos a obra missionária, nós ajudamos as pessoas, nós pregamos, nós distribuímos folhetos, fazemos toda a obra direitinho. E muitas vezes nós não conhecemos realmente o que está no nosso coração. E quando nós somos provados, aí é manifesto realmente o nosso caráter. Porque, irmãos, muitas vezes nós não nos conhecemos. Somente Deus conhece o nosso coração. Como diz aquele Davi fala, né, como diz o hino também, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, o Senhor conhece o nosso coração. E muitas vezes nós podemos achar que está tudo bem, estamos vivendo uma vida muito bem, estamos fazendo tudo que é necessário. E para nós achamos isso. Mas muitas vezes não é dessa maneira que Deus está nos vendo. Então, por isso, nós precisamos examinar os nossos corações. Precisamos saber realmente quem somos realmente. Porque Deus sabe quem nós somos realmente. Deus conhece a intenção, o nosso olhar. Deus conhece todas as coisas. Irmãos, eu fiquei muito, assim, como eu posso falar? Não sei nem a palavra que eu posso falar. Que ontem eu ouvi um testemunho não, um áudio do pastor Eli. E nesse áudio, ele fala que foi um recado que Deus mandou para a igreja. E esse áudio, acho que ele tem uns 8 minutos mais ou menos. Ele fala lá que muitas pessoas elas não vêm para a igreja porque a igreja não está preparada para receber essas pessoas. Porque existe maledicência. O que ele disse que a maledicência é o falar mal do outro, né? Então, ele disse que muitas vezes a igreja não é suscitada com o Espírito Santo, né? Que não estão preparados para receber as pessoas, porque existe muita picuinha, né? Um irmão falando do outro. Não existe a unidade. Aí as igrejas acabam se esfriando e muitas pessoas que eram para vir não vêm, porque se elas vierem, acabariam causando escândalo. Esse foi um recado de Deus, né? Que o irmão ali transmitiu. Ele até falou assim, que os irmãos não fiquem com raiva de mim. Deus pediu para que eu falasse, então eu vou falar. Então, irmãos, nós precisamos nos examinar, porque muitas vezes nós podemos estar cometendo atos em que Deus reprova e que nós achamos que está tudo bem fazer, mas no final não está. Então, nós precisamos, irmãos,
nos atentar à nossa vida, porque aqueles homens ali, eles precisavam de uma renovação espiritual, mas para eles estava tudo bem. Eles conheciam a lei, né? Eles estava tudo bem para eles. Ali estava tudo correto. Quem era o inimigo deles era Jesus, mas eles estavam indo contra o próprio Deus, né? Em carne. Então, eles não precisavam de sinal, eles precisavam de uma renovação na sua vida. E muitos sinais eles receberam, porém eles não atenderam a esses sinais. Então, o que está em queixa aqui, irmãos, é a nossa salvação, é a nossa vida eterna, é estarmos com Cristo para sempre. Então, que a nossa oração seja que o Senhor possa mostrar a intenção do nosso coração, possa mostrar aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que muitas vezes nós não estamos vendo, mas Deus vê. E quando nós somos provados, irmãos, que nós possamos ser aprovados por Cristo. E diz assim também, que vários sinais eles também receberam, irmãos, para confirmar o ministério de Cristo. E que sinais foram esses? Diz lá que os cantos dos anjos para os pastores, a estrela que guiou os magos, a pomba, né, no batismo de Jesus, a voz de Deus. E no capítulo 13, né, que foi uma vez que a irmã me deu a oportunidade de relatar, eu me lembro que no capítulo 13 achamos o Messias, que quando Jesus foi batizado e a pomba veio e a voz de Deus, ela foi ouvida por algumas pessoas, mas nem todas as pessoas ouviram aquela voz. Então, aqueles que ouviram, irmãos, existiam ali duas classes, os que ouviram e os que não ouviam. Então, era de acordo com o coração daquelas pessoas. Então, vários sinais foram dados para eles também, né? Para esses fariseus, para esses saduceus, vários sinais que confirmavam que o ministério de Jesus aqui nessa terra. Porém, eles também não aceitaram esses sinais, né? E aqui diz, em continuidade, e suspirando profundamente, seu espírito disse, por que pede esta geração um sinal? Está na palavra de Deus, em Mateus 16, versículo 4. Nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Né? Aí, aqui diz mais embaixo, qual foi o sinal do profeta Jonas? Assim como em 3 dias e 3 noites Jonas passou na barriga de um peixe, também Cristo havia de estar no mesmo tempo no seio da terra. E como a pregação de Jonas fora um sinal para os ninivitas, assim era a de Cristo para a geração. Então, o que aconteceu com aquele povo, irmãos? Os ninivitas. Era um povo pagão, né? Mas ali Jonas foi, levou a mensagem, e nós vemos desde os reis, todas aquelas pessoas ali se comoveram, se arrependeram dos seus pecados, vestiram panos de saco, se rasgaram na presença de Deus, né? Suplicaram para que eles pudessem ser perdoados. Então, a pregação de Jonas era um sinal para os ninivitas, assim como a pregação de Cristo também era um sinal para os judeus, para aqueles homens ali. Porém, mais uma vez, Jesus, naquela mesma conversa ali, deu um sinal de que eles precisavam se arrepender em seus corações. Porém, como estava o coração dessas pessoas? Totalmente endurecidos, irmãos. Era o coração deles. E aqui diz também: reis e nobres se humilharam, os elevados e os humildes clamaram juntamente ao Deus do céu, e a sua misericórdia lhe foi assegurada, porque eles estavam com o coração humilhado diante da presença de Deus, porque eles reconheceram os seus pecados, e agora eles alcançaram o quê? A misericórdia divina. E era isso que Jesus queria que os judeus também fizessem. Mas eles também não atenderam a esse sinal. E diz aqui: os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração, disse Cristo, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Então Jesus estava ali perante aquele povo, né, perante os judeus. Jesus era mais do que Jonas. Jonas foi enviado assim
para levar a mensagem para aquelas pessoas. E através daquela mensagem, eles se arrependeram. E o próprio Cristo estava diante daquelas pessoas ali e eles não se arrependeram. Em nenhum momento não tiveram seus corações. Não entregaram os seus corações. Então, irmãos, fechando aqui essa parte dos saduceus, dos fariseus, das outras pessoas que estavam ali reunidas, eles não precisavam de sinal. O que eles precisavam era de uma renovação espiritual. Porém, eles não aceitaram essa renovação espiritual. Eles não atenderam a nenhum sinal que Jesus havia dado, confirmando, assim, o ministério de Cristo. Então, não adiantava. Mesmo que mortos ressurgissem ali, eles também não acreditariam. Aqui diz também que cada milagre operado por Cristo foi um sinal de sua divindade, fazendo a própria obra predita acerca do Messias. Mas como ficavam os fariseus, né, quando Jesus realizava um milagre? Era um positivo escândalo para eles, porque nós sabemos aqui também, como diz uma parte do livro, que muitas pessoas estavam, né, nos leitos, estavam ali padecendo dificuldades por causa dessas pessoas mesmo, né, por causa desses fariseus. E muitos também levaram seus casos diante deles e eles nada resolviam. Como eu lembro também de uma parte que eu tive falando sobre o paralítico de Cafarnaum, quando ele foi descido, quando os amigos deles desceram ele diante ali de Cristo e tinham ali os judeus, né, os fariseus ali conversando com Cristo. E aqueles homens olharam para ele e o paralítico olhou para aqueles homens, porque muitas vezes ele tinha levado o caso dele diante daqueles homens e aqueles homens nada havia resolvido. E naquele dia ali, né, Jesus operou um milagre em todos os sentidos na vida daquele homem. Tanto na vida espiritual, os seus pecados estão perdoados, quanto levanta-te e anda. Então, Jesus ele fez uma obra genuína na vida daquele homem, né? Então, era um positivo escândalo, né, para aqueles homens maus, quando Jesus operava um milagre. E nós sabemos que todos os milagres, né, que Jesus operou aqui na terra, foi em benefício da humanidade. Jesus mais curou do que pregou. Então, Jesus fazia, ele era o testemunho vivo. E porque muitas vezes, irmãos, nós não estamos crescendo espiritualmente, ou até mesmo não sentimos a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque falta o testemunho. Porque às vezes nós guardamos, né, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé e o testemunho de Jesus, mas nos falta muito o testemunho. Me faz lembrar que no sábado, nesse sábado agora que passou, nós fizemos um trabalho missionário, né, aqui em Tucumã. Eu já estou na minha casa, graças a Deus. Nós fizemos e nós fomos entregar alguns folhetos numa avenida, que é a Avenida do Ouro aqui. É uma avenida, irmãos, onde tem só bares. E eu sempre gostei de fazer trabalho ali, né? De levar folhetos, bares, entre outras coisas, né? Assim, que é aqui em Tucumã. E eu estava conversando com as jovens que a gente estava em 3, né? Aí eu meditando e falando assim, gente, entregar um folheto não é algo difícil, né? É algo que você pode fazer. E muitas vezes nós não nos atentamos a isso. Muitas vezes nós somos levados pelo desânimo, né? Pela falta de fé. E muitas vezes nós também deixamos de fazer a obra de Deus. Irmãos, e é tão maravilhoso, nós estávamos ali felizes. Tinha até uma irmã que estava com dor de cabeça, que foi com a gente também. E quando nós terminamos a obra ali naquele lugar, né, pegamos a avenida todinha. E quando nós terminamos a obra ali, ela já não estava nem sentindo dor de cabeça mais. Então é algo restaurador. Essa obra é uma obra tão maravilhosa que ela cura, transforma, né? Se fosse para os anjos fazerem essa obra, Jesus havia chamado eles, mas ele chamou nós, pecadores, para que nós pudéssemos ser transformados. Assim como os discípulos foram transformados, né, a partir do momento em que eles começaram a andar com Jesus, o ministério que eles fizeram também após Jesus ser crucificado, isso foi uma obra de transformação na vida deles.
Então, quando nós fazemos essa obra também, é uma obra que transforma a nossa vida. Quando nós finalizamos o trabalho, é como se nós tivéssemos, assim, cumprido um dever, mas que não era um dever. Era algo, assim, que nos dá satisfação em fazer. Então, é isso que o Senhor quer de nós, né? Então, nós passamos por todos aqueles bares ali, pela rodoviária da cidade também, entregamos folhetos. E nós vemos a situação das pessoas, né? Muitas pessoas bêbadas, jogadas, e muitas pessoas em situação mesmo de rua. Então, irmãos, o Senhor nos chama para fazer essa obra. Não é que as pessoas têm que vir até nós precisamos ir até as pessoas. Que pessoas necessitadas existem muitas e milhares de pessoas. E eu não pude, ali, eu relatei também para as irmãs um testemunho, né, de um bar que tem aqui na rodoviária. O nome da mulher, dona desse bar, é Kelly. Ela mora hoje em São Domingos. E nós já trabalhamos com ela, né? A igreja já trabalhou com essa mulher. Ela era dona desse bar. Eu conheci ela num trabalho que nós tínhamos. E que ela vendia, né, alguns produtos. Eu conheci ela, não sabia que ela tinha um bar. E aí, uma vez ela me convidou para mim na casa dela. E eu fui. Quando eu cheguei, era num bar. Irmãos, e lá ela tinha esse bar. Ela era casada com um homem, né? Mas ela tinha também relação com mulher. Eu sei que ela começou a visitar a igreja. Ela tem 3 filhos, né? E eu comecei a visitar ela também, a orar com ela. Às vezes eu via ela lá e eu orava por ela lá, entendeu? Às vezes ela nem me via, né? Uma vez mesmo eu estava num carro e eu vi ela e comecei a orar por ela. E resumindo, hoje ela mora em São Domingos, é casada, está na igreja, não está na nossa igreja, mas está na Adventista. Mas Deus é tão maravilhoso que operou, irmãos, a obra de transformação na vida daquela mulher. Então hoje ela tem uma vida totalmente diferente da vida que ela vivia antes. Então é isso que o Senhor quer fazer na vida das pessoas através da nossa vida, através do trabalho que nós precisamos fazer, né, para benefício da humanidade, que foi esse trabalho que Jesus fez aqui nessa terra, né, de levar a mensagem, de curar, de transformar, de fazer essa transformação genuína no coração de cada pessoa que ia ao encontro dele. E essa transformação nós precisamos ter também no nosso coração, precisa ser curado muitas vezes para nós irmos fazer essa obra, né? Precisamos ser transformados. E também, quando nós fazemos isso, nós alcançamos a cura e a transformação que muitas vezes nós precisamos. Eu vou seguir em diante aqui, irmãos. Uma palavra que diz assim: mas o Evangelho não deixa de mostrar o sinal de sua origem. Não é um milagre que nós possamos libertar do cativeiro de Satanás? A inimizade contra Satanás não é natural ao coração humano. É implantada pela graça de Deus. Quando a pessoa que era dominada por uma vontade obstinada e má é posta em liberdade e se entrega de todo o coração à influência dos celestiais instrumentos de Deus, opera-se um milagre. Eis aqui, irmãos, o maior de todos os milagres é a conversão. Nunca me esqueci de uma mensagem que o pastor Edmar veio, né? Trouxe para nós aqui. O maior de todos os milagres é a conversão. Assim também, quando o homem esteve sob o poder de forte ilusão e chega a compreender a verdade moral. Então, nós vemos aqui, né? Quando Deus liberta, quando a alma se entrega totalmente. Então, aquele que era rude, que era bruto, agora se torna uma pessoa amável, uma pessoa cortês, né? Ali é a operação de quem? Do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Mas nós precisamos fazer, qual é a atitude que a pessoa faz antes, irmãos? É de se entregar. Quando nós nos entregamos verdadeiramente, nós assim alcançamos o verdadeiro milagre, o maior de todos os milagres, que é a conversão na nossa vida. A mudança, diz aqui também, toda vez que uma alma se converte e aprende a amar a Deus e guardar-lhes os mandamentos, cumpre-se a promessa por ele feita, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. É isso, Jesus nos dá um novo coração.
Jesus tira aquele coração antigo e nos concede um novo coração, irmãos. E é isso que nós precisamos pedir todos os dias. Senhor, dá-nos um novo coração. Um coração onde habite a tua vontade. E o que o Senhor dará também? Um espírito novo, renovado. É isso que aqueles homens precisavam. E muitas vezes isso que nós precisamos hoje, de um novo coração, uma renovação espiritual, em todos os sentidos e aspectos, para que tudo aquilo que nós não estamos vendo espiritualmente, ou até mesmo que nós não estamos crescendo, precisa ser transformado na nossa vida. Então, nós precisamos fazer o autoexame e perguntar ao Senhor: Senhor, o que queres que eu te faça? Senhor, o que é que eu preciso ver e ainda não estou vendo? Precisamos fazer essas perguntas para Cristo, porque Ele é capaz de nos responder. Diz também, a mudança do coração humano, a transformação do caráter. É um milagre que revela um Salvador sempre vivo, operando para salvar almas. Uma vida coerente em Cristo é um milagre. Irmãos, como Jesus fica feliz quando existe uma alma coerente em Cristo? Uma alma que faz a sua vontade. Uma alma que está ali a dispor de Cristo, né? Que se entrega, que se humilha, que faz tudo que Cristo quer que ele faça, né? Que deixa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então o Senhor fica feliz, fica alegre e também é uma testemunha viva assim para o mundo. Onde quer que essa pessoa vá, ela é uma luz, ela ilumina, ela tem uma influência santificadora, ela é um cheiro de vida para a vida. Aqui diz também, na pregação da palavra de Deus, o sinal que deveria manifestar, então é sempre Então, sempre é a presença do Espírito Santo, a fim de tornar a palavra uma força regeneradora para os que ouvem. Esta é a testemunha de Deus perante o mundo, quanto à divina missão de seu Filho. Qual é o verdadeiro sinal, irmãos? É a presença do Espírito Santo na nossa vida. Esse é o verdadeiro sinal. Mas como nós podemos fazer para que essa presença seja constante em nossa vida? Precisamos, irmãos, limpar os nossos corações. Como diz o Senhor, quer nos dar um coração novo. Mas muitas vezes nós estamos retendo. Por quê? Existem coisas que nós não queremos deixar. Mas nós sabemos que não é da vontade de Deus. Mas nós não deixamos. E como o Espírito Santo vai atuar totalmente nesse coração que está retido? Às vezes são coisas mínimas, mas que se você não vencer, você será vencido por elas. O verdadeiro sinal é a operação do Espírito Santo na nossa vida. E quando o Espírito Santo opera, total e genuíno, irmãos, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos a verdadeira felicidade. Nós somos alegres, somos felizes, somos corteses, não falamos dos nossos irmãos, né? Estamos ali sempre sentindo a dor do outro. É essa a obra que Jesus quer. É esse o verdadeiro sinal de um coração convertido pela presença do Espírito Santo. E nós só teremos esse coração quando nós nos entregamos genuinamente a Ele. Quando nós deixamos tudo por Jesus. Senhor, eu estou aqui entregue a Ti. Em todos os sentidos e aspectos. E agora sim, Deus vai mover em nosso coração. Jesus vai mover em nossos corações. Né? Então, como nós vemos aqui, o verdadeiro sinal é a presença do Espírito Santo na nossa vida. E, em seguida, irmãos, Jesus falou, acautelai-vos dos fermentos dos fariseus. Os discípulos, eles não entendiam que era o fermento dos fariseus. E ali eles acharam que, quando eles saíram, né, da presença daqueles homens, eles acharam que não era preciso comprar o pão, né? Só que Jesus não estava falando do pão material. E, mais uma vez, os discípulos manifestaram incredulidade. Né? Jesus estava falando, era da hipocrisia. É o que havia na vida daqueles homens. O que é hipocrisia? É dissimulação. É ser uma pessoa falsa, né? Que passa a atitude de uma coisa e é outra. E Jesus reprovava muito isso, né? A hipocrisia. Jesus falou para eles mesmos, hipócritas, vocês são hipócritas. Porque eles detinham ali grande conhecimento, porém eles usavam para benefício
próprio. Como diz assim, a hipocrisia dos fariseus era o produto do egoísmo. Então, eles tinham um coração egoísta. Eles não pensavam nas pessoas, né? Eles pensavam somente em si mesmo. Eis aqui, irmãos, mais algo que nós precisamos refletir. Assim como a glorificação deles próprios, né? E somos tendentes também a isso. A última parte do livro fala isso, né? Que eles queriam a glorificação para eles próprios. E muitas vezes nós somos tendentes também a ser assim, a querer a glorificação para si mesmo, né? Ou achar que você pode mais, que você faz mais do que o outro, que você tem mais conhecimento do que o outro. É aquele irmãozinho que vai lá na frente, às vezes só ora, só canta, aí você prega, né? Então eu sou melhor porque eu conheço mais, né? Eu leio mais livros, eu detenho maior conhecimento. Então, como não lembrar do publicano e do fariseu, né? O fariseu disse: eu devolvo o dízimo, eu ajudo o pobre, eu faço isso, eu faço aquilo e tal e tudo. E o publicano: Senhor, não posso nem levantar o rosto, nem a minha cabeça, de tão pecador que ele sentia. Quem foi justificado, irmãos? O fariseu publicano? O fariseu que estava cheio de si, que achava que era suficiente, ou o publicano que se humilhou perante Deus, perante a presença do Senhor? O publicano. Nós também, irmãos, precisamos nos humilhar e deixar Cristo fazer a obra na nossa vida, nos humilhar perante a presença do Senhor, abrir o nosso coração e reconhecermos a total dependência de Cristo Jesus, né? E muitas vezes aqui, como diz a última parte, Jesus disse assim: os próprios discípulos, conquanto exteriormente tudo houvesse renunciado por amor a Jesus, não tinham no coração deixado de buscar grandes coisas para si mesmo. Então, os discípulos também foram tentados a cometer esse pecadozinho, que é como um fermento, né? Que não é visível aos nossos olhos, mas que opera imperceptivelmente ali, né? Assim era a doutrina dos fariseus, né? Eles iam embutindo ali na mente das pessoas, por isso que era muito difícil aquelas pessoas elas aceitarem os ensinos de Cristo, porque no seu subconsciente estava ali o amor ao eu, né, aquelas doutrinas. E nós vemos isso na vida dos discípulos quando eles queriam ser um maior do que o outro. O Senhor fala quem é o maior, quem faz mais, entendeu? E isso também pode acontecer na nossa vida. Diz assim: a religião de Cristo é a própria sinceridade. Zelo pela glória de Deus, eis o motivo implantado pelo Espírito Santo. É unicamente a eficaz operação do Espírito pode implantar esse motivo. O poder de Deus somente pode expulsar o egoísmo e a hipocrisia. Essa mudança é o sinal de sua operação. Quando a fé que aceitamos destrói o egoísmo, o fingimento, quando nos leva a buscar a glória de Deus e não a nossa, podemos saber que é da devida espécie. Pai, glorifica o teu nome. Era a nota tônica da vida de Cristo. E se o seguirmos, essa será a nota predominante da nossa vida. Ele nos manda andar como ele andou. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Amém, irmãos? Amém. Então, que possamos andar como Cristo Amém. andou. Fazer o que Cristo fez. Que todo egoísmo, toda hipocrisia Amém. seja tirado do nosso Amém. coração e que o Espírito Santo Amém. possa vivificar a nossa vida, a nossa mente, em todos os sentidos e aspectos, que possamos ser conduzidos pelo mesmo, para que a boa, perfeita e agradável vontade seja assim feita nas nossas vidas todos os dias. Amém. Amém.